todos bem-vindos, obrigado mais uma vez, né, a presença de todos aí, obrigado, vereador Damasceno, pelo esforço de nos trazer novidades, e a gente espera poder fazer uma boa reunião. E lembrar sempre que no dia, daqui 15 dias, a gente tem uma reunião com o Oliva, da Abad, e todos os executivos têm um deverzinho de casa aí para poder atualizar como é que estão as coisas, para a gente poder debater daqui a 15 dias. É só para lembrar que tem esse deverzinho de casa. E hoje temos essas novidades aí que o doutor colocou aí na chamada. Espero que a gente tenha uma boa reunião e que Deus nos ajude, que a gente aprenda mais um pouco. Obrigado, doutor. E vamos em frente. A palavra é sua. Muito obrigado, Sandoval. Nós temos também o doutor Fernando, que volta à casa. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Eu sei que vocês estão no frio, mas ninguém quer sair do frio, então não tem o Frederico, não tem o John Le Carré hoje, né? É o espião que saiu do frio. Bem, nós trouxemos duas matérias, estavam na pauta do encontro passado, nós transferimos para hoje, mas é importante até para efeito de registro. E uma é um assunto que está se esperando há muito tempo, porque é uma insegurança jurídica, possível de insegurança jurídica, e uma matéria ou um dispositivo legal, às vezes, traz segurança e, às vezes, não, dependendo da interpretação ou de quem vai interpretar. Então, eu coloquei esses 3 temas para nós debatermos hoje. Lembrando, como o Sandoval avisou agora há pouco, o retorno do Oliva, que até falou comigo hoje, será no dia 10 de outubro. No nosso evento, no dia 10 de outubro, então ele estará conosco novamente e os executivos. Eu conversei com o João, que está conosco na sala, se ele tinha recebido alguma informação que ficou a ser passado logo na semana seguinte para cada afiliado sobre o crédito. E, pelo que nós estamos sabendo, não passou. Você recebeu, Marcelo, alguma informação da ABAD sobre o crédito junto à concessionária? A concessionária era, João? Volkswagen. E os caminhões. Boa tarde a todos. Nós recebemos um e-mail pedindo da atualização, né, junto à MAN, né, atualização de acordo com as exigências do compliance da MAN, para atualizarmos a documentação das filiadas, para providenciarmos essa documentação. Então, Marcelo, isso foi, acho que são só aqueles documentos, né, que até ele pediu para enviar até dia 15 de outubro, não foi isso? Porque os valores, sim, eu acho que não foi passado, pelo menos no meu e-mail não chegou. Valores não, de fato não veio, somente o pedido de documentação. Assim, então tá. Quer dizer que ninguém pode nem ir gastando ainda, né? Não. Mestre Vanduí, seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Você está no ar. Enquanto o Vanduí fala, eu vou preparando aqui os slides. Está nos ouvindo, Vanduí? Ok, amigo. Então, pessoal, conforme nós já comentamos, hoje nós teremos esses 3 temas a serem abordados. O STF, Grupo Econômico, a questão da responsabilidade solidária por débitos trabalhistas e outros débitos também. A Lei 14.442, do dia 2 de setembro corrente, que trata do auxílio alimentação e das contribuições sindicais. Aí nós colocamos as normas que foram aprovadas e as normas que foram vetadas. E a Lei 14.440, também do mesmo Diário Oficial, trata do crédito presumido do PIS e da COFINS para incentivo no programa de aumento da produtividade da frota rodoviária do país, que é o programa Renovar, também as normas que foram aprovadas e as normas que foram vetadas. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro.
Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Bom, então vamos lá. STF, Grupo Econômico versus Responsabilidade Solidária por Débitos Trabalhistas. Eu coloquei aqui primeiro para nós sabermos o que é um grupo econômico perante a lei civil e perante a lei trabalhista. Então, nós temos dois critérios de estabelecimento do que é um grupo econômico. É pelo critério da dominação e pelo critério da coordenação. O critério da dominação, principalmente, são essas holdings, uma empresa que gerencia, administra as demais empresas, compondo uma holding nesse sentido. Então, é o da dominação, uma se sobrepõe às demais. E da coordenação, não, é quando todos estão em pé de igualdade, buscando o lucro, buscando o crescimento, buscando gerar divisas, basicamente em pé de igualdade. A CLT, com a reforma trabalhista de 2017, trouxe a definição do que é um grupo econômico no que diz respeito à relação trabalhista. Então, está aí o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, teve o acréscimo desse parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Então, o segundo diz o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, essa daí é o critério da dominação. Ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Esse segundo item, a partir ou quando, é o critério da coordenação. Vocês estão vendo que numa situação, ou na literalidade do dispositivo, elas são todas corresponsáveis, são solidárias sobre as obrigações decorrentes da relação de emprego. O parágrafo 3º trouxe um distanciamento favorável às empresas, dizendo o seguinte: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Isso é muito importante, embora a Justiça do Trabalho não atenda muito. Mas a Justiça do Trabalho pegava, inclusive tinha uma súmula que distanciava quando não havia essa situação do parágrafo 3º. Porém, em 2003, 2004, essa súmula foi revogada e eles passaram a aplicar tudo isso. Teve um sócio comum, ele já considerava o grupo econômico. Então, nós vimos muitas execuções trabalhistas em cima de empresas que, às vezes, só tinham um sócio cotista
é comum às duas empresas fazer essa vinculação, né? Então, esse parágrafo terceiro veio para distanciar um pouco nesse sentido. Então, é isso que está na questão da responsabilidade solidária perante a Justiça do Trabalho. Em 2015, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Ele, em seu artigo 513, parágrafo 5º, trouxe um dispositivo que veio contrariar a pretensão da justiça trabalhista. E esse parágrafo diz o seguinte: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do responsável que não tiver participado da fase de conhecimento. O que significa isso? Que mesmo estando dentro de um grupo econômico, para ser responsabilizado na execução da sentença, é preciso que aquela empresa tenha participado do polo passivo desde o início e tenha tido oportunidade de apresentar defesa e participar do contraditório. Então, é isso que esse dispositivo trouxe. Em virtude disso, abriu-se um questionamento grande e algumas ações estavam, mesmo assim, tramitando a revelia desse dispositivo, e há um entendimento de que as leis trabalhistas, tributárias, civis, elas caminham conjuntamente num ordenamento jurídico perfeito, em perfeita sintonia. Razão porque a legislação, esse dispositivo, ele seria aplicável às decisões trabalhistas, às execuções trabalhistas. E então, em virtude disso, nós temos essa decisão aí, que está na tela de vocês. A vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, determinou, agora no dia 23 de maio, a suspensão de todos os processos trabalhistas em curso no país, em fase de execução, que discutem a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico como responsável solidária. Veja bem, do mesmo grupo econômico, imagine sem ser do grupo econômico. Mesmo que ela não tenha participado da fase de conhecimento. A decisão, como eu já disse, foi proferida no dia 23 de maio e a ministra, logo em seguida, encaminhou a matéria para a pacificação através de decisão no Supremo Tribunal Federal. Então, a matéria foi remetida em maio para o Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu no Supremo? O Supremo Tribunal Federal vai discutir a participação de empresas do mesmo grupo em execução trabalhista. A matéria teve repercussão geral reconhecida. Os detalhes você confere agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal irá julgar um recurso com reflexos importantes na execução de sentenças trabalhistas. O caso discute a possibilidade da empresa do mesmo grupo econômico, que não participou do processo durante a fase em que o direito do trabalhador foi reconhecido, ser incluída na fase seguinte, que é aquela fase judicial que busca dar cumprimento à sentença que não cabe mais recurso. A empresa recorrente atua no ramo de rodovias e é uma concessionária de serviço público. Ela teve mais de 111 milhões de reais bloqueados para pagar verbas trabalhistas de um empregado que foi contratado por outra empresa integrante do mesmo grupo econômico. O principal argumento é que não teve a oportunidade de se defender, já que não participou da reclamação trabalhista que tramitou na primeira instância. A empresa também questiona a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico, que resultou na sua responsabilização pelos créditos devidos ao trabalhador. Destacou que, embora tenha sócio e interesse econômico em comum com a outra empresa, não são subordinadas ou controladas pela mesma direção. Em sessão do plenário virtual, os ministros, por maioria, reconheceram a repercussão geral da matéria discutida no recurso. O caso envolve a proteção de direitos decorrentes de relações de trabalho e a aplicação das regras de direito processual civil. Além disso, reverbera no objetivo de desenvolvimento sustentável para a promoção da paz, da justiça,
na garantia de crescimento econômico e trabalho decente. Então, como vocês viram, o Supremo Tribunal Federal, ao receber a matéria, resolveu transformar em matéria de repercussão geral. A decisão não foi unânime nesse sentido, mas foi por maioria, razão por que eles vão julgar essa matéria para saber como deverá se comportar as decisões. O Supremo, decidindo nessa situação, vincula todas as justiças, seja a justiça do trabalho, seja a justiça comum. Então, é um pulo muito grande se, por acaso, eles entenderem que precisa, já vinham, inclusive, entendendo que precisa entrar com incidente de desconsideração da personalidade jurídica para poder mudar para os sócios. Agora, essa daí é de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Em sendo assim, eles decidiram desta forma. Então, se a empresa não esteve no polo passivo, na fase de conhecimento do processo, ou seja, na fase da apuração das responsabilidades, dos débitos, etc., a empresa não pode ser acionada para pagar por outra empresa, mesmo que seja do grupo econômico. Então, é nesse sentido que essa matéria se encontra e nós vamos continuar acompanhando, porque é de grande importância e nós vamos trazer em nossos encontros futuros. Vamos passar, então, para a segunda matéria. A lei... Doutor Napoleão. É o Damasceno, bate o homem, mas não mude o nome. Napoleão é Bonaparte. Olha, deixa eu fazer uma pergunta em cima desse tema. Diga, Vanduí. Boa tarde a todos, né? Que eu não cumprimentei naquela hora, porque a gente não domina muito tecnologia, né? E eu estava simplesmente sem saber como era aqui de ligar o microfone. Muito bem. Mas veja só, nesse caso aí, isso é um exemplo de empresa do mesmo grupo. E aquelas empresas, eu estou com um problema agora, certo? Para resolver aqui, e eu estou me instalando aqui com uma empresa em um local, certo? Que uma empresa que não tem nada a ver comigo, ela tem dívida trabalhista naquele endereço. Tem dívida trabalhista. Inclusive, a empresa para a Receita Federal, para o CNPJ, ela continua ativa. Para como é que se diz? Para a inscrição estadual, para o Estado, ela não está habilitada. Como é que eu faço? Como é que eu vou ter alguma punição? Porque aqui já teve um caso aqui, inclusive com o meu irmão, que redirecionaram isso aqui e as contas dele amanheceu o dia todas bloqueadas. O juiz redirecionou porque ele usou somente o local, o endereço. Como é que fica nesse caso aí? Vanduí, nesse caso aí, a responsabilização só ocorreria se por acaso, além de ir para o endereço, você tenha comprado os equipamentos da empresa anterior, tenha ficado com a equipe, ou seja, você tenha agido basicamente como uma sucessora, tenha comprado todo o equipamento, tudo, e tenha assumido esse lugar. Se simplesmente você locou ou comprou um lugar, espaço físico, e montou sua empresa, com tudo com você, uma empresa nova, sem vinculação nenhuma com a anterior, isso é fácil de comprovar de que não há associação empresarial. A Justiça do Trabalho, às vezes, confunde isso e lança como sendo sucessão empresarial. Mas, se você tem um CNPJ novo, não tem nada em comum com a anterior, isso não prospera. Você vai conseguir facilmente comprovar a impropriedade de qualquer restrição a seu patrimônio, o patrimônio do novo CNPJ. O cara vendia lá, o antigo inquilino desse prédio, ele vendia alimentos, perfumaria e tal. Aí eu quero abrir lá como um frigorífico. Teria alguma associação, associar isso aí? Não, só se você... Olha, primeiro o seguinte, o que você não pode fazer? Contratar o bem pessoal dele, ponto. Segundo,
comprar os equipamentos dele, caminhões, câmaras frigoríficas, essas coisas assim. Porque qualquer compra dele vai implicar no possível reconhecimento de uma sucessão empresarial. Aí você me pergunta, se eu quero comprar uma câmara frigorífica dele, como eu devo fazer? Aí você teria que usar um terceiro, para poder você botar uma blindagem e não vir direto para você. Porque se vier direto, eles vão requerer que você fique enquadrado como uma sucessão da empresa anterior, da empresa devedora. E isso eu tenho visto com muita frequência. Mas simplesmente por ser no endereço onde ele funcionava, não tem vinculação nenhuma. Entendi. Aí, nesse caso, mesmo assim, se a Justiça do Trabalho... Porque o problema meu como é que se diz? É a dor de cabeça, porque mesmo assim, se ela entendeu, daqui que você prove aquilo ali, para aquele dinheiro voltar para você, né, aquele recurso voltar para você, aí leva o quê? Tem essa empresa mesmo do meu irmão, já faz... acho que eles passaram mais ou menos 2 anos, 1 ano, para rever o que eles cobraram a mais, né? Porque nas contas dele, quando eles mandaram, eles cobraram de todas elas. E ficou 2 anos para pegar o principal, né? Eles deixaram só uma, para esse principal voltar para ele, entendeu? Essa que é a dor de cabeça. Mas Vanduí já evoluiu mais um pouco. Eu vou lhe dar 2 situações. Na primeira situação, digamos, um débito de R$100 mil trabalhista. Vocês viram aí que nessa reportagem que a gente ouviu, 11 milhões ou bilhões, eu não ouvi direito, só para um funcionário da Colinas, Rodovias das Colinas S.A., que foi bloqueado. 11 milhões ou bilhões, eu não ouvi direito. É só para um empregado. 111 milhões. Bilhões, né? 111 milhões. Milhões, pois é. 111 milhões para o empregado só. Você imagina a qualificação desse empregado. Mas vamos baixar aqui para o mais simples. Vamos estar aqui R$100 mil, que também já é muito, mas vamos estar R$100 mil. Aí você tem... Eles bloqueavam, mandava para o Banco Central uma ordem e bloqueava em todas as suas contas. Poderia acontecer, se tinha 5 contas, todas elas com saldo, eles bloqueavam 500 mil. Porque 100 em cada conta. Aí você ia entrar com pedido de desbloqueio daquele excesso, do excesso. E isso levava anos e anos para desbloquear. Mudou o sistema Bansejude no sentido de que logo, imediatamente, se for bloqueado mais do que o devido, imediatamente, na mesma hora, seja desbloqueado o excesso, sem qualquer ação da empresa prejudicada, vamos chamar assim. E agora melhorou mais um pouco, criou-se a figura para transferir a responsabilidade para um CPF ou para um outro CNPJ, o incidente de despersonalização do CNPJ anterior. Por conseguinte, eles não vão bloquear da hora para outra só por questão de um endereço ou coisa parecida. Então, vamos ver, não vai ter sócio comum, não vai ter empregado comum. Então, é somente o endereço, isso não vai lhe trazer dor de cabeça, não. Ótimo, obrigado, doutor Damasceno. Olha, eu entrei só para essa primeira pergunta. Mas nem concluiu porque desligou o microfone. Obrigado aí pelas informações. Pois vamos avante. Eu entrei só aqui, só para o primeiro assunto, porque eu tenho uma reunião agora, 17 horas, o cara já está me chamando. Tá bom, Vanduí, fique à vontade. Mas aí eu vou pedir depois a gravação, a menina pega lá, eu pego a gravação, tá certo? Para eu mandar, aí eu vou dar aula aqui aos meus advogados, tá certo? Tá bom, Vanduí. Doutor Fernando, o senhor quer acrescentar alguma coisa sobre esse assunto que o Vanduí levantou? Olha, doutor, não teria muito o que acrescentar, mas dizer que no passado, realmente, se comprava o ponto comercial, né, assim entendido, o endereço e a mesma atividade, então o fisco tinha assim, uma propensão muito grande de querer cobrar as dívidas, né? Dizendo, entre aspas, que se tratava de sucessão, né? Mas, então, era só esse comentário, né? O professor já explicou
nos detalhes, inclusive atualizando, né? As informações que eu tenho são os precedentes já de algum tempo, né? Ultimamente eu não tenho visto isso, doutor Damasceno. Muito bem. Então vamos passar para o próximo. Obrigado, Valdir. Fique à vontade. Grande abraço a todos, grande abraço a todos. Muito bem. Então, o regulamento, o auxílio à alimentação, o teletrabalho e o repasse das contribuições sindicais. Normas aprovadas e normas vetadas. Então, nós temos aqui as normas aprovadas. O auxílio à alimentação é destinado exclusivamente ao pagamento de refeição em restaurante ou de gêneros alimentícios comprados do comércio. O que significa isso? Que o auxílio à alimentação, ele se confunde agora com o auxílio refeição, então ele recebe a mesma denominação de auxílio à alimentação e ele fica vinculado à sua destinação exclusivamente a comprar produtos alimentícios em supermercados, em mercados, em mercearias ou similares, ou então os alimentos prontos em restaurantes ou similares. Então, fica desta forma. A proibição de desconto na contratação, o que acontecia? A empresa fornecedora de vale alimentação, normalmente, negociando com a empresa empregadora, discutia descontos naqueles valores, a empresa pagando uma parte para poder receber, ter um retorno maior, e às vezes até comprando mais caro um pouco para poder o próprio fornecedor devolver dinheiro para a empresa. Então, para evitar vantagem do fornecedor ou do empregador, a norma veio vedando qualquer negociação que não vincule o contrato ao valor real do valor repassado ao trabalhador. As pessoas jurídicas, isso é bom, que ficou consolidado, já estava na MP, as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável para o imposto de renda o dobro da despesa comprovadamente realizada no período base em programa de alimentação do trabalhador. A empresa precisa se cadastrar perante o Ministério do Trabalho, ter aquele programa de fornecimento da alimentação, do auxílio à alimentação, para que tudo que ele tiver de despesa comprovadamente para o empregado, ele possa deduzir da base de cálculo como despesa do imposto de renda, e em dobro esse valor gasto durante o ano. Só durante o ano, Damasceno? Não. Nós temos empresas que lançam tributo pelo lucro real 4 vezes ao ano, ou seja, trimestralmente. Então, essas empresas vão apurar a despesa trimestral, do mesmo jeito, porque a cada trimestre, janeiro, fevereiro e março, dia 31 de março, faz um balanço e encerra o período. Então, é o que foi apropriado nesse período. Aí vem abril, maio e junho, o outro período. São 4 períodos no ano, distintos, 4 balanços no ano. Então, essas despesas serão apropriadas 4 vezes no ano. Não pode passar de um trimestre para o outro. Ele tem que seguir, obviamente, as normas que regulam o fornecimento desse auxílio alimentação, ou vale-refeição, conforme seja. As normas do teletrabalho também foram aprovadas, dentro daquelas restrições que nós já comentamos bastante, para distinguir do telemarketing, né? Para poder, que você pode fazer no estabelecimento do empregador, o outro você pode fazer somente de sua casa ou de outro endereço ou de forma híbrida, né? Então, o teletrabalho é aquele que é feito de forma híbrida. Tinham 2 dispositivos que passaram, nós comentamos aqui, que passaram no Congresso Nacional, mas já com o compromisso de veto pelo Poder Executivo. Era a questão do auxílio à alimentação, que se o empregado não usasse o auxílio à alimentação por 60 dias, aquele valor ele poderia pedir à empresa que colocasse no seu holerite como em espécie, e não tinha tributação nenhuma em cima. Então, isso passou na Câmara, não estava na medida provisória, a Câmara acrescentou, o Senado, quando chegou lá, foi na véspera
da perda de validade da medida provisória, então eles passaram correndo, mas com o compromisso do veto. Então, isso foi vetado. Então, hoje não pode receber em espécie. Então, o crédito permanece válido para o empregado a qualquer momento se utilizar comprando alimentos prontos ou alimentos a serem cozidos, aquele de supermercado, gêneros alimentícios. Então, não passou. O outro veto diz respeito a uma proposta das centrais sindicais, também acrescentada na Câmara Federal. As centrais sindicais fizeram lá uma proposta, através, obviamente, de um deputado, de que os resíduos das contribuições dos sindicatos seriam repassadas para as centrais sindicais. Agora, eu quero explicar para vocês, eu já falei aqui diversas vezes, mas é melhor para ficar bem fixado. A organização sindical brasileira ela é dividida em 3 esferas: os sindicatos de base e as entidades superiores. As entidades superiores são as federações e as confederações. Assim, a organização sindical brasileira é composta de sindicatos, federações e confederações. Por conseguinte, não tem espaço na organização sindical brasileira para as centrais sindicais. A Constituição foi alterada para dar às centrais sindicais que não eram nada sindicais alguma característica de sindicato ou de organização sindical, com a finalidade específica delas poderem participar do bolo da arrecadação das contribuições sindicais compulsórias. Então, as contribuições sindicais compulsórias elas eram assim divididas. Um percentual grande, que é de 6,66% para os sindicatos, e um percentual para a federação, outro percentual para a confederação e um percentual para o Ministério do Trabalho. Com a modificação da Constituição Federal, essa parcela que vai para o Ministério do Trabalho, ele tem um percentual que vai ser destinado e dividido entre as centrais sindicais. E o que são centrais sindicais? São organizações não sindicais que congregam trabalhadores de diversas profissões. Enquanto o sindicato exige a similaridade entre as profissões ou unicidade entre a profissão que ele vai representar, as centrais sindicais se fundamentam pela multiplicidade de profissões. Então, Central Única dos Trabalhadores, CGT e assim por diante, mas abrange sindicatos e trabalhadores de diversas categorias profissionais. Eles passaram a receber esse valor. O que eles estavam querendo aqui? Alguns sindicatos, e não são poucos, não recebem a sua contribuição porque são sindicatos pelegos adormecidos. Quando a empresa recolhe a contribuição dos seus empregados, o percentual daquele sindicato que ainda está vivo, está no código do sindicato, o dinheiro vai para lá. Então, esse dinheiro fica adormecido e o valor é alto. As centrais sindicais queriam que esse dinheiro adormecido, que estão à disposição dos sindicatos inertes, fossem distribuído entre as centrais sindicais. Também isso foi vetado e esse valor vai ser destinado ao Ministério do Trabalho para aplicação no aprimoramento da mão de obra, ser investido em aprimoramento da mão de obra. Então, nesse dispositivo foi isso que foi vetado. A Lei 14.440, também do mesmo dia, instituiu o Programa de Aumento de Produtividade da Frota Rodoviária do país, chamado Renovar. O que é esse programa? Esse programa cria, a tendência é criar umas linhas de créditos para que haja a renovação da frota por transportadores autônomos e cooperativas de transportadores. Não é para as pessoas jurídicas fora disso. A única pessoa jurídica que pode ser beneficiária é exatamente as cooperativas de transportadores. Então, a frota, no tempo desse foi feito levantamento, essa frota está envelhecida em 18 anos, agora já chega perto dos 30 anos.
E basta que vocês saibam que houve uma tentativa de renovação da frota no primeiro governo do Luiz Inácio Lula da Silva, e isso não foi avante porque os motoristas não tinham origem, não tinham receita comprovada, porque eles pegavam, recebiam frete e rasgavam toda a comprovação e não viviam no limbo. Então, isso foi até organizado através das contas frete, que é outro assunto que não é o caso agora. E o que foi estabelecido desse programa Renovar? É que algumas empresas vão ficar encarregadas de pegar esses veículos velhos, adquiri-los por preços, obviamente, subsidiados e destruí-los, ou seja, tirar as peças que servem e jogar o resto em sucata para a reforma. E o que nós vamos comentar aqui um pouquinho, houve o veto e o que ficou valendo, porque também, normalmente, quando se faz uma ideia, alguém quer botar alguma vantagem maior em cima. Então, vamos lá. Institui o programa de aumento da produtividade da frota rodoviária no país, destinado a agregar iniciativas e ações direcionadas à retirada progressiva dos veículos em fim de vida útil, a renovação da frota ou a economia circular do sistema de mobilidade e logística do país. Os objetivos, por meio do desmonte ou da destruição como sucata dos bens elegíveis. Quais são os bens elegíveis? Aqueles carros que já sofreram acidente, que já estão estragados mesmo, ou aqueles bem envelhecidos que já não atendem à segurança necessária para trafegarem em nossas rodovias. E a finalidade, o objetivo, reduzir o custo da logística do país, aumentar a produtividade, a competitividade e a eficiência do transporte rodoviário, gerar impactos positivos na competitividade dos produtos brasileiros e contribuir para a diminuição dos níveis de emissão de poluentes pela frota rodoviária. Poderão aderir ao Renovar, na forma do regulamento, que ainda não saiu, os beneficiários, que são os proprietários de veículos, etc., etc., os financiadores, aquelas empresas que têm capital, que se cadastram para serem na categoria de financiadores aderentes ao programa Renovar, os parceiros públicos, algumas entidades, algumas autarquias necessárias, e os privados, através daqueles programas de acho que é PMI, se salvo engano, que é o Programa Público-Privado, PPI, Programa Público-Privado, e os agentes financeiros operadores, que são os bancos que quiserem financiar as operações. Esse é o programa Renovar. Agora, vejam vocês o seguinte, uma norma importante que veio. Vocês sabem que desde 2007 nós temos regulamentado o contrato de transporte rodoviário de carga, que é o contrato que regulamenta a relação do tomador de serviço com o prestador de serviço. Em 2013, 2014 e depois em 2015, foi regulamentada a profissão do motorista. É bom que eu vou até ser redundante, porque a lei diz assim mesmo na sua ementa. Regulamenta a profissão do motorista profissional, né? Regulamenta a profissão do motorista profissional. Se é a profissão, obviamente, ele vai ser profissional, mas está lá na ementa. E lá foi estabelecido, por questão de segurança, que o poder público estabeleceria ou criaria nas rodovias os PAT, que era ponto de apoio ao transportador na estrada. E foi colocado também um prazo ou um tempo de direção para que o motorista pudesse trafegar e parar em locais seguros. O que aconteceu? O poder público não colocou os PATs. Então, não tem PAT. O motorista vai na estrada, quando chega o tempo de direção, ele tem que parar e não tem onde parar. E com isso, lá na frente, a Polícia Rodoviária pegava e ele já estava fora do prazo, ele já estava ultrapassando o limite, que o limite máximo que ele poderia ultrapassar era de meia hora, até encontrar um local seguro para parar, e às vezes não localizava, o motorista era autuado. Então, era multado,
tinha os pontos na carteira e a empresa empregadora sofria, obviamente, a obrigação de pagar a multa. Então, com essa modificação, ficou o seguinte: não estará sujeito às penalidades previstas neste código, que é que eu estou falando, o motorista profissional condutor de veículo ou composições. O veículo é aquele que é o monobloco e composição é aquele que tem o cavalo mecânico, são os treminhões, os bitrens, que são aqueles conjugados, né? Composição de transporte rodoviário de carga, que não observar os períodos de direção e de descanso quando ocorrer a situação excepcional. Qual é a situação excepcional? Não localizar no percurso um pátio ou um local seguro onde ele possa estacionar. Então, ele não será multado se comprovar, se a polícia detectar que no percurso que ele foi, realmente ele teve que ultrapassar o limite estabelecido para a sua jornada. Agora vamos aos vetos. O artigo 18 da Lei 14.442 diz o seguinte, 440, é uma dessas duas leis aí que eu estou comentando. Diz o seguinte: o parágrafo 19 do artigo 3º da Lei número 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Que lei é esta? Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. É a lei da não cumulatividade da COFINS. Lei da não cumulatividade da COFINS. O que diz o parágrafo 19? O parágrafo 19 diz que as transportadoras que subcontratarem os serviços de transportador autônomo ou de outras empresas transportadoras que são tributadas pelo Simples Nacional, poderiam se apropriar de um crédito presumido para dedução do seu PIS e da sua COFINS, porque isso aqui é aplicado aos dois tributos, seu PIS e a sua COFINS. O que a proposta veio fazendo? É o seguinte: ó, as pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga prestado por... O que aconteceu? As transportadoras que subcontratarem serviço de transporte de carga prestado por, passou a ser as pessoas jurídicas. Ou seja, não é mais só as transportadoras. Assim, toda PJ que contratar, agora não é mais subcontratar, que a transportadora subcontrata. Outra pessoa jurídica que não seja transportadora, contrata diretamente. Então, teria direito ao crédito presumido também. Foi vetado por questões que já está explicado aí. Ó. Reduz a arrecadação, este tinha sido aprovado, reduz a arrecadação da União, ou seja, a renúncia de receitas tributárias sem a justificativa necessária e sem a compensação necessária. Assim, eu fiz questão de colocar isso para explicar que as transportadoras que subcontratarem, e todas elas subcontratam, pessoa física, transportador autônomo, TAC, agregado ou independente, ou pessoa jurídica, transportadora, que são tributadas pelo Simples Nacional, terão direito a um crédito presumido para redução do seu PIS e da sua COFINS. O outro dispositivo que foi vetado, o artigo 23 da lei diz o seguinte: o artigo 3º da lei 13.483, de 21 de setembro de 2017, passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º. O que dizia o parágrafo 4º? Para operações de crédito realizadas no âmbito do renovar, a taxa de juros referida no caput deste artigo terá condições favorecidas ao tomador. Essa lei estabelece o financiamento de veículos, financiamento, as linhas de crédito para isso, com incentivo e tudo mais. Eles estavam querendo que essa redução também fosse aplicada a esse programa. Então, o que aconteceu? O governo, o Poder Executivo, vetou dizendo que isso acarretaria despesa financeira para o FAT, que é o Fundo de Apoio ao Trabalhador, que é de lá que sai o dinheiro para incentivar aquelas operações. Então, seria mais um recurso que seria tirado do trabalhador para aplicação em
digamos, em atividade econômica. Então, seria o trabalhador pagando para alguém levar algum benefício, razão porque foi vetado. E eu trago aí, por final, uma mensagem atual de Machado de Assis, que diz: nada dá melhor glória ao homem do que a consciência de sua integridade moral. Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras. Presidente. Muito bem, doutor. Muito bem. Um monte de informações. Faz um bolo aqui da minha cabeça, né? O que está vetado, o que vai passar, o que passou, o que espera. Aí tudo já passou, Sandoval. Essa parte final tudo já passou. Não, mas tem aquela parte aqui da primeira apresentação tua, que está no Supremo, com relação a esse vínculo, né? Então, a gente tem que aguardar. Você tem ideia, mais ou menos, isso está na pauta, vai entrar em pauta, não vai entrar? Quanto que a gente pode ter lá? Sem, claro, te cobrar, porque não depende de ti, a tua boa vontade só não resolve. Que isso seja discutido e qual o seu prognóstico de que isso avance para um lado ou para o outro. Eu vejo o seguinte, que até o final de outubro eles têm julgado isso aí. Porque já está no calendário de pauta, eu não estou com a data da pauta, mas isso já está. Eles estão julgando agora o DIFAL. Já estão no julgamento do DIFAL. O voto, até o dia 20, eu não sei mais qual é a data, acho que até o dia 27 de setembro eles têm que julgar o DIFAL. Em seguida, possivelmente entre essa matéria, porque essa matéria tem urgência que ele botaria em repercussão geral, então já tem que fazer isso. O DIFAL eles já estão julgando o mérito eles já julgaram, né? Agora estão julgando a validade, a partir de quando o voto do relator é que não tem pausa. O DIFAL é válido desde o dia 1º de janeiro de 2022. E o que o pessoal está querendo... As entidades estão divididas. Algumas entidades estão querendo que seja a partir do dia 1º de março, dia 1º de abril, cumprindo os 90 dias, e outros estão querendo dia 1º de janeiro de 2023. Mas o voto condutor está sendo o voto do ministro relator, que é para o dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, quem não pagou o DIFAL vai pagar. Essa a tendência. Então, está nesse sentido, Sandoval. Eu acredito que até o mês de outubro isso seja julgado. Tá bom, tomara. O que a gente quer é isso, né? Quer dizer, desde que esteja estabelecido assim, né? Para a gente poder ter uma certa segurança para lidar com essas coisas. Certa não. Se está votado e passou isso, publicou, tem que fazer desse jeito. Era só essa expectativa aí de que as coisas fiquem menos sombrias e não fique essa insegurança, porque uma coisa é 1º de abril, a outra é 1º de janeiro, e a outra é 1º de janeiro do ano que vem. Quer dizer, são 3 datas, né? Esse 1º de abril, Sandoval, é para a gente dizer a verdade, né? Então, mas a lei trouxe a previsão do dia 1º de abril, obedecendo a um princípio constitucional da noventena, né? Da noventena. Da noventena. Então, os estados, inclusive, adotaram esse 1º de abril. Muitos deles passaram a cobrar a partir do dia 1º de abril. Então, 1º de janeiro, 1º de abril está dentro do contexto. Agora, 1º de janeiro do próximo ano, isso já vai trazer uma instabilidade muito grande. E muitos estados saem prejudicados. Agora, o que eu foi o seguinte, muitas empresas importadoras resolveram vender pelo e-commerce muitos produtos com preço subsidiado, porque não estavam pagando. Por exemplo, bebida estava com preço lá embaixo, então o mercado local, em diversos pontos consumidores, estavam prejudicados, não tinha como vender, porque o imposto alto e vinha subsidiado. Veja bem como isso, o que isso representa. Você pega, recebe a mercadoria dentro do seu estado, digamos, com crédito 100% do que você vai pagar lá e não paga nada para fora. Então, você comprou dentro, vendeu para fora, mas como se estivesse vendendo dentro. Então, não tem diferença para fora, ou seja, a concorrência para quem comprou para revender, pagando o imposto local com todos esses agregados,
é totalmente impossível. Então, é essa a questão do diploma. Exatamente. É simples, né? Mesmo quem não lida com compra e venda, com negócios, né? Compreende esta equação muito facilmente. É praticamente impossível. A gente vê hoje na internet tantas ofertas de bebidas que tem ICMS aqui internamente, aqui eu estou falando do estado de São Paulo, né? De 25%, né? E tem as ofertas que o Pão de Açúcar vende, mas é faturado de uma empresa de fora de São Paulo, que vem para cá. Então, o Pão de Açúcar só vende, né? Ele é o marketplace de uma companhia importadora ou distribuidora de bebidas que está no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Santa Catarina, enfim, está em Extrema, em Minas Gerais, né? Então, a gente recebe... Só fazendo um comentário rápido com relação a isso, né? A Extrema fica a 92 quilômetros do centro de São Paulo, está em Minas Gerais. Foi a cidade que mais cresceu em Minas Gerais nos últimos 10 anos. Foi todo mundo para lá, por conta dessas coisas, né? Quer dizer, vender para o consumidor, emitindo nota fiscal de Minas Gerais, né? E ao consumidor, né? Não deixa ninguém que está no estado de São Paulo, por mais competente, mais rico, mais queira perder dinheiro, não consegue competir. Não consegue competir. E a gente quer essa coisa mais aclarada, porque as grandes corporações varejistas estão tomando conta do mercado como um todo. E elas têm estas vantagens de locomoção, de apropriação, de transferência, de se estabelecer onde quiser, onde for mais importante. Quer dizer, a gente quer ficar informado de tudo isso para ajudar os nossos associados a tomarem decisões, porque cada dia mais é levado um pedaço do negócio de todos nós por essas grandes corporações multinacionais varejistas, né, e de internet. Muito bem. É isso aí. Então, abrimos aí para as considerações de quem queira se manifestar. Doutor Damasceno, Diga, mestre Marcelo. Essa questão da possibilidade de renovação de frota, então, de veículo. Então, o atacadista distribuidor, o KNAI atacadista distribuidor não pode se beneficiar dessa lei? Só cooperativa de transportadores e os autônomos, os táxis. Perfeito. Mesmo que o atacadista tenha uma transportadora, também não vai ser vedado, não pode? Não, nenhuma transportadora, a não ser que essa mas não dá, porque se for para a cooperativa, deixa de ser transportadora. E a cooperativa só aceita pessoa física e não jurídica. Perfeito. É só para essas duas categorias, cooperativa de transportadores e transportadores, pessoa física. Ok. Ok? Obrigado. Doutor Fernando, alguma colocação, mestre? Nada a acrescentar, professor. Só parabenizar aí pela clareza das informações, né? E a gente, sempre que participa aí do evento, a gente sai com mais conhecimento, né, presidente Sandoval? Graças a Deus, né? Porque, na verdade, a gente navega muito assim, tipo, tem um cara ali em cima, não sei como é que chama aquilo, lá na boleia, lá em cima, olhando se tem pedra, se tem o que tem na frente, né? E graças a Deus nós temos o doutor Damasceno com um farol aí, né? Um farol bem na proa, nos ajudando a caminhar, né? E tem você, do senhor também, doutor Fernando, que nos ajuda muito, enfim. Dá uns palpitezinhos aí, né? Todo mundo ajuda. E ainda, vou dizer, ainda a gente comete alguns erros. Mesmo aí você esquece alguma coisa, comete alguns erros, né? A ideia não é cometer menos erros. Impossível cumprir, né, todas as exigências, todas as obrigações do nosso país. A gente tem algumas empresas que trabalham em vários estados, no Brasil inteiro, não tem como acertar tudo, né? E uma dificuldade imensa para saber exatamente de que maneira que o contribuinte tem que cumprir a sua obrigação. É uma insegurança, infelizmente, muito grande.
Pois é isso, mas eu estou esperando desses palpitezinhos, é a massa mística que fortalece o conhecimento, meu amigo. É assim que vai dando certo. Tá certo, bondade sua. Vamos avante. Então, Sandoval, nós temos nosso próximo encontro no dia 10, quando o Oliva estará conosco e, obviamente, todos os executivos, peço o trabalho do Marcelo, o trabalho do João, para que esse pessoal esteja conosco e ver se nós conseguimos avançar nesse período para que as entidades possam receber o cliente devido pela participação nesse clube, né? nessa parceria que é para fortalecer, porque as empresas, as entidades estão todas ali, quase todas, né? em dificuldade, porque suas arrecadações, quando um associado está em dificuldade, a primeira coisa que faz é cortar o pagamento da contribuição associativa. Então, não é fácil, é difícil você administrar uma entidade em período como este que nós estamos passando desde, principalmente, o início de 2020. Então, se tem essa verba é muito importante para o trabalho de cada entidade. Então, essa puxada que foi dada aí pelo Sandoval e que trouxe a central de compras da ABAD para dentro da discussão, é muito importante que a gente mantenha realmente viva para que eles possam estar sempre atentos e que todos possam levar avante essa tarefa. Então, no dia 10 já está agendado, ele pensou que era hoje, mas ligou, passou a mensagem justificando que estaria viajando, eu digo, não, a sorte do dia é dia 10. Então, no dia 10 estaremos aí novamente neste mesmo endereço. Ok? Sandoval, você tem a palavra para o encerramento. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Damasceno, pelo teu esforço mais uma vez, pela tua destreza em trazer as informações e compartilhar com a gente. A gente sabe que isso te custa bastante, te custa muito tempo, e te auxilia no conhecimento geral. Eu só não sei onde você põe tudo isso aí na cabeça. Mas eu fico, às vezes, fico meio torto, às vezes, com uma das nossas reuniões só, eu fico olhando e falo, meu Deus, tanta de coisa que tem que fazer. Ainda bem que você manda a cópia, aí a gente tem a oportunidade de rever com uma hora com um pouco mais de folga, com um pouco mais de tempo, né, num descanso, rever o que é para poder fixar melhor. Muito obrigado, doutor Damasceno, muito obrigado, doutor Fernando, Marcelo, João, as meninas, todo o pessoal, muito obrigado. E dia 10, então, temos aí uma liçãozinha de casa para fazer, porque isso nos auxiliará bastante no que eu julgo que serão as associações, as nossas filiadas, já começando agora, mas daqui a 2, 3, 4 anos, muitos negócios passarão pelas filiadas. Por quê? Porque são desenvolvidas ferramentas que vão permitir isso. Então, a gente tem que se unir bastante agora, aproveitar o melhor possível e criar um clima de que nós podemos fazer mais para os fornecedores de serviços, de equipamentos, inclusive lá na frente de mercadorias também. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, boas semanas para vocês e dia 10 a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Muito obrigada. Boa semana para todos. Obrigado, uma boa Boa semana a semana. todos. Boa semana. Obrigado. Até mais.